Drama Total, o famoso desenho do reality show no meio do mato. Pra mim esse desenho sempre foi a versão animada do Big Brother, ou então aquele programa No Limite que ninguém viu e que a Globo quer esquecer que aconteceu. Como vocês devem ter notado, uma nova trend tá dominando tanto o YouTube quanto o TikTok. AUs, universos alternativos, chama como tu quiser. Isso aqui apareceu no mapa primeiramente com Ben 10, a diferença é que tinha outro nome, Creepypasta. A diferença de ambas é que normalmente as AUs são melhores escritas, mas isso não quer dizer que todas são boas. De todos os desenhos passíveis de uma AU, Drama Total é o último que eu iria pensar que teria uma, mas ele tem, e a gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo. Acaba de ser lançado a linha de moletons do canal lá na loja, e já tem promoção. Se tu botar um moletom e uma blusa no carrinho e utilizar o cupom uma camiseta, a camiseta sai de graça na hora da compra. Aproveita que além de tu ficar no estilo, tu ainda ajuda demais o canal. Drama Total é um desenho que reunia alguns jovens em uma ilha, onde eles iriam passar por uma série de desafios em busca de um prêmio em dinheiro de $100 mil. Sim, Drama Total aparentemente mudou de nome. Esse desenho tem vários personagens memoráveis, mas o personagem principal dessa AU é o provável menos querido do desenho inteiro. Eu tô falando de Chris McClean, o apresentador do reality. Esse personagem foi tido como mesquinho e arrogante, o típico apresentador que tá procurando o melhor corte pro seu podcast, o paparazzi querendo a foto mais constrangedora, o repórter querendo o maior furo de reportagem. Isso tudo define o Chris McClean. Olhando o desenho, a gente nota que ele não liga pro bem-estar dos participantes do seu reality. E bom, o narcisismo e egocentrismo desse personagem vai ser colocado à prova nessa AU. E assim se inicia Island of the Slaughtered. Em 2007, 22 adolescentes foram aceitos para participar de um reality show chamado Ilha dos Desafios, apresentado por Chris McClean. A ideia dessa ilha era ser a coisa mais isolada e inacessível possível. Ninguém entrava nem saía, uma vez que a ilha inteira era cercada por tubarões. A ilha não tinha nenhuma inspeção. Como assim inspeção? Eu vou usar de exemplo o MrBeast. Quando ele grava um vídeo se isolando numa cidade no meio do nada, ou então em uma ilha, é óbvio que ele tem uma equipe por trás para dar socorros caso precise, e principalmente meses de preparo por trás de tudo isso. Uma equipe de verificação vai na ilha que ele vai ficar para ver se tem habitantes, para ver se as estruturas que ele vai se enfiar não tem risco de desabar e etc. E bom, como o Chris não providenciou isso, a Ilha dos Desafios era precária e insalubre, e principalmente, ela não era tão solitária assim. Os participantes não eram os únicos habitantes daquela ilha, havia um homem da floresta lá dentro. Não se passaram nem 2 dias de reality e os assassinatos já começaram. Quando a primeira morte foi notada pelos outros participantes, eles avisaram tanto o Chris quanto a produção inteira do reality. E o que o Chris fez? Ele fugiu com toda a sua equipe com o barco que teria levado os sobreviventes pra ilha. Ou seja, todos os adolescentes foram deixados pra trás, com a assassina solta. O Chris, que não é besta nem nada, não divulgou essas informações, nem das mortes e nem dos adolescentes. Porém, alguém iria sentir falta deles. Os familiares dos concorrentes começaram a abrir boletins de ocorrência em relação ao desaparecimento de seus filhos, mas a polícia não podia fazer nada, uma vez que a localização da ilha não foi divulgada pelo reality. A polícia tentou ir atrás do Chris McClean, mas ele tá desaparecido. Enquanto a polícia tava indo na casa do Chris McClean fazer algumas perguntas, ele já tava voltando pra ilha. Ele ficou todo esse tempo de bico fechado, e depois de um mês ele resolveu voltar pra ilha, pra ver se as coisas estavam tão ruins quanto ele esperava. Ou melhor, pra ver se a culpa dele deveria ser tão grande assim. Ele levou 2 pessoas para ajudar ele a encontrar todos aqueles 22 adolescentes, e uma dessas pessoas questionou uma coisa pra ele. Por que ele tá fazendo tudo aquilo? Abre aspas. Por que você tá fazendo tudo isso? Por culpa? Empatia? Ou porque você sente falta de ser um mocinho aos olhos alheios? Primeira vítima. Ezequiel Miller. Regra número 1. Encontre ele rápido. Enquanto Chris McClean vai de encontro aos outros personagens, dá pra notar claramente que a culpa tá matando ele. Tudo que a gente vai ver aqui é do ponto do Chris, e ele claramente tá ficando louco. A forma que cada um dos participantes morreu reflete muito da personalidade daquela pessoa. O que começa de uma forma aceitável acaba se tornando uma completa loucura da cabeça do Chris. Entendam que as formas que os participantes morreram são bem mais pra atiçar a culpa do Chris do que realmente ser realista. Por exemplo, como que o assassino iria saber que o Ezequiel Miller gostava de esconde-esconde? O Ezequiel gostava muito dessa brincadeira. Com isso, o assassino cortou seus pedaços e o escondeu. Tudo pro McClean ter que achar um por um. Todos os assassinatos tinham a ver com a personalidade de quem foi morto.
alto, e só quem sabia dessas peculiaridades era o Chris. Afinal, durante a inscrição do reality, ele precisa ler inscrição por inscrição, e nessas inscrições ficam os gostos pessoais de cada um. A minha teoria é que o assassino da ilha era um fã do programa que se indignou com o pouco caso que o Chris fazia dos participantes. E agora ele vai ser atormentado pela culpa de ter deixado eles pra trás. O assassino deixa bem claro que o Chris tem regras pra seguir. Por exemplo, se ele não encontrasse todos os pedaços do Ezequiel, ele seria o próximo. E como ele encontrou tudo, ele pode passar pra próxima vítima, Lindsay Top. Regra número 2. Hipócritas recebem o que merecem. Lindsay Top é uma das personagens mais ingênuas que Drama Total teve o prazer de conhecer. Todo mundo sabe que em um reality a gente não pode considerar ninguém um amigo. Vocês não se conhecem e um passaria por cima do outro pelo prêmio. Geral esqueceu de avisar a Lindsay disso. Ela confia demais em todo mundo. E uma das pessoas que ela mais confiava traiu ela. Ela considerava Chris McClain um amigo. Seus olhos enxergavam amizade nele. E ela falava com ele. Só que o Chris McClain nunca considerou ela uma amiga. Apenas mais um número no seu reality. E agora, um dos olhos que olhou pro Chris McClain como um amigo tá fora do lugar. A boca que se referia ao Chris McClain como um amigo tá costurada. E na sua testa tem uma estaca, frisando bem como a ingenuidade dela fez ela um alvo fácil. O jeito que a Lindsay morreu serve pra frisar que sim, isso aqui é pra atormentar o psicológico do Chris McClain. Um ótimo exemplo é o próprio Ezequiel, que tava morto, mas estava sorrindo pra ele. É dito por um narrador da história que o Chris McClain poderia só ignorar o que ele fez com ela. Poderia ignorar ela, mas que ela eventualmente iria começar a seguir ele, até ele eventualmente se ver na ponta de um precipício, almejando saltar. É óbvio que a Lindsay não vai seguir ele, mas a imagem dela vai, até ele não aguentar mais e saltar desse tal penhasco. Regra número 3. Fique atento às diferenças. Nessa parte, a gente não vai falar de uma, mas sim de duas vítimas. Kate e Sadie. As duas eram participantes do reality, mas acima de tudo, elas eram melhores amigas. Faziam tudo juntas e até mesmo se vestiam igual. O Homem da Floresta teria capturado as duas e teria feito a Sadie assistir a Kate sendo morta por lobos. O Homem da Floresta deu ela de comida pra eles, e a Sadie teve que ver tudo. Não existem vestígios da Kate pra atormentar o Chris McClain, afinal ele não conhecia ela. Ele realmente não sabia nada sobre ela, mas ele sabia coisas sobre a Sadie. Ele sabia que ela tinha um fascínio por peônias, que é uma flor. E bom, o seu fascínio tomou conta dela. As partes que demonstram os pensamentos do Chris McClain são bem metafóricas, mas o que dá a entender é que pra todo lugar que ele olhava naquela floresta, ele acabava vendo ao longe peônias, ou sozinhas, ou consumindo o corpo da Sadie. E sempre que o Chris McClain se deparava com isso, ele se perguntava: não haviam flores lá antes, haviam? Vítima 4. Justin Kalani. Regra número 4. Não olhe para o rosto dele. Justin Kalani é o típico personagem bonitão que todas as participantes querem ele como par, e que provavelmente seria um covarde diante de qualquer perigo. E bom, o seu alter ego vaidoso teria tomado forma e provavelmente teria matado ele mesmo. E nisso, o narrador vai conversar com o Chris McClain sobre isso. Chris, você já ouviu falar sobre doppelgangers? Dizem que todo mundo tem um em algum lugar do mundo. A primeira vez que você o vê é inquietante. Você o verá em qualquer objeto que possa refletir você, em águas, artigos de vidro e espelhos, até mesmo nos olhos das pessoas, onde você vê o seu reflexo. Ele imita suas ações e seus gestos, uma impressão perfeita. Na foto, vemos uma personagem que pelo cabelo eu acredito que seja Sierra, e ela cometeu o mesmo erro do Justin de olhar nos olhos do seu doppelganger. Quinta vítima, Beth Yesten. Regra número 5. Depois de ver ela, não se vire. Beth é uma personagem talvez tão ingênua quanto a própria Lindsay. Sempre que ela via alguém chegando perto, seja conhecido ou não, ela estendia a mão e abria um sorriso. Tudo para parecer amigável e manter aquela pessoa por perto. Ela precisava de amigos e ela amava conversar por horas. Esse estado de espírito e esse sorriso não alegrou nem um pouco o Homem da Floresta, que como resposta arrancou seu aparelho dentário à força da boca dela, cravando aquele sorriso para sempre no rosto da Beth. Enquanto Chris McClain estava na sua cabine, ele vê do lado de fora alguém sorrindo pra ele. Por algum motivo, ele se vira, e quando ele olha de volta pra aquela janela, a Beth tava lá, com o rosto quase colado na janela. O mesmo sorriso que ela mostrou pro Chris McClain quando ela chegou na ilha, agora tava ali, encarando ele. Toda vez que ele tirava o olho dela, ela chegava um pouco mais perto. E nisso o narrador fala com Chris: ouça a garota, Chris. Não se vira. Sexta vítima, Tyler Kennard. Regra número 6. Está tudo bem. O Tyler é um personagem lembrado somente por ser um atleta e por ter medo de galinhas por algum motivo. É dito que para evitar as galinhas, ele foi se alongar no chiqueiro dos porcos. E bom, é pra lá que o Chris McClain vai. Quando ele chega lá, um grito muito alto e angustiante vai assustar ele. Esse grito indica que o Tyler tá por perto. Quanto mais o McClain caminhava por aquele lugar, mais gritos ele ouvia, um mais perto do outro. É dito que para ele conseguir sair de lá sem problemas, ele precisa ignorar os gritos e continuar andando como se
nada tivesse acontecendo. E principalmente, ignorando a visão grotesca que o Tyler faria questão que ele o enxergasse. O jeito que o Tyler ficou é a maior prova que sim, todos os jovens realmente morreram, mas a forma que eles estão aparecendo é tudo para atormentar e potencializar o peso que o Chris McClane tá carregando no peito. Sétima vítima. Noah Mudaliar. Regra número 7. Cuida da sua vida. Noah era um personagem que era constantemente tirado para otário. Ele sofria bullying entre os participantes. Chegou um momento em que ele simplesmente não ligava mais para as doações. Ele só queria ficar em paz sozinho. Sozinho de pessoas ruins e não de todo mundo. E bom, foi exatamente isso que aconteceu. Ele foi deixado sozinho. Na primeira vez que ele foi deixado sozinho por todos, o assassino encontrou ele. Ele teria estrangulado Noah e depois afogado ele. O Chris McClane teve a infelicidade de ouvir a voz calma do Noah. Voz essa que literalmente hipnotizou ele. Quando ele se deu por conta, ele já estava na frente do lago, olhando pro rosto sem vida, porém calmo do Noah. Se ele chegasse mais perto, ele seria puxado para as profundezas. Oitava Viagem de avião, uma princesa, uma pressão, usava pro vapo do malvadão. vítima. Bridget Summers. Regra número 8. Não comece uma briga que você não pode ganhar. A Bridget teve uma das piores passagens. Isso porque o assassino pegou no que ela mais amava. Bridget era a moça da praia. Ela amava surfar, o mar e a brisa que ela traz. Ela foi queimada viva. Como em todos os casos, o Chris sentia culpa pela morte dela. Quando ele encontra o corpo dela, a adrenalina sobe a sua cabeça, queimando as suas veias. Mas se ele começar a brigar ali, isso não levaria ele a lugar nenhum. Ela já não estava mais viva. Seria uma briga que ele não iria conseguir ganhar. Ele não conseguia olhar pra ela. Mas a única coisa que o salvaria de não ser pego por ela era encarar ela nos olhos, sem piscar e nem desviar o rosto. Nona e 10ª vítima, Joffy e Owen. A regra de cada um deles era a seguinte: dê a ele o que ele precisa e dê a ele agora. Owen era alguém gentil e honesto, enquanto Joffy era um pouco mais relaxado. Os dois eram igualmente calmos, mas agora essa calmaria iria ser colocada à prova, uma vez que os dois estavam grudados. O Chris McClane estava numa das tendas médicas quando se encontrou com os dois. A série dá a entender que os dois estão vivos, afinal, eles que foram de encontro ao Chris McClane na tenda. Eles foram até ali para pedir comida ao Chris McClane. O narrador cita que se eles pedirem comida, tenha algo para entregar para eles, e se tu não tiver, entrega o teu corpo. É o mínimo que o Chris McClane podia fazer para aqueles dois que estavam sofrendo por culpa dele. Inclusive, nessa hora que todos estão dentro da tenda médica, o narrador cita uma coisa bastante interessante. Muito gentil da sua parte colocar uma tenda médica aqui para os sobreviventes Chris McClane. Mas primeiramente, quem botou eles em perigo mesmo? 11ª vítima, Devon DJ Joseph, o rei da floresta. Regra número 11. Nunca prejudique a natureza. Devon era um personagem que sempre teve uma ligação muito forte com os animais. O Chris McClane também tinha, mas de forma inversa. Muitas vezes ele deixou animais machucados, com fome, ou até mesmo machucou os animais em prol do programa. Desde que ele voltou para essa ilha, as suas vítimas estão torturando ele psicologicamente por ter abandonado eles. E os animais também foram vítimas nas mãos dele. Devon havia se tornado o rei da floresta, um anjo para aqueles animais que queriam vingança. E esse anjo não hesitaria em se tornar um demônio pro Chris McClane. 12ª vítima, Trent Cooper. Regra número 12. Nunca interrompa ele. Nunca interrompa o sonho do Trent. A série nos conta que o Trent era um personagem com o sonho de ser um músico, e por algum motivo ele compartilhou esse sonho com o Chris McClane, que fez pouco caso do seu sonho e do seu instrumento. O texto nos conta que esse cara literalmente chamou o instrumento dele de lixo, e bom, como vocês devem imaginar, Trent morreu. Ele teve o seu sonho interrompido pelo Chris McClane, e a única plateia que escuta ele agora é a que tá na sua imaginação. 13ª vítima, Harry McGrady V. Regra número 13. Não mexa no que não é seu. Esse personagem é o que tem o final mais sem sentido de todos, eu acho. É dito que esse personagem era um lutador de algumas artes marciais e que ele tinha muito potencial de se tornar um grande lutador, mas ele não conseguiu aguentar o fardo de ter perdido uma luta real. Ele tinha habilidade de luta nos jogos, e quando ele se deu de frente com o Homem da Floresta, ele foi morto. A forma que o Chris McClane encontra ele é dentro de uma TV, com um game over atrás dele, indicando que aquela luta ele tinha perdido. 14ª vítima, Courtney Satella. Regra número 14. Nunca negue os seus erros. Courtney era outra personagem que também teve os seus sonhos arruinados pelo Chris McClane. O sonho dessa personagem era de se tornar uma grande advogada, mas desde o dia que ela entrou nesse reality, assim como todos os participantes, ela se tornou uma marionete. Só que ela foi de forma literal. Diversos ganchos perfuram seu corpo, fazendo com que ela dance em cima de um palco ao ritmo de drama total. Pra sair vivo daqui, Chris McClane e qualquer um que se deparar com ela não pode mentir, nem mesmo quando ela perguntar das suas falhas. Não minta pra uma advogada e nem negue os seus erros.
15ª vítima, Heather Kazuga, regra número 15. Onde essa ilha fica mesmo? Heather é uma das personagens que mais participou de Drama Total. No caso, ela apareceu em várias edições do programa, e ela não era muito querida pelos demais participantes. O narrador cita que talvez o Chris McClane sinta que ela teve o que mereceu, mas será que as coisas realmente são assim? Ela era má ou era uma competidora? Ela queria ganhar o jogo, e com isso jogava de forma seca. Ela jogava o jogo do Chris McClane. É dito que ela chorou e implorou pra ver o sol nascer de novo, mas a sua vida foi tirada do seu corpo. O Chris McClane vai encontrar ela no refeitório, mais especificamente dentro da geladeira. Os seus cabelos estavam presos entre as prateleiras, mantendo a cabeça dela pendurada e olhando diretamente na alma de quem ousou estar ali pra ver ela. O Chris McClane era essa pessoa. A próxima vítima não tem o seu nome revelado, a única coisa que a gente sabe é que ela é a última. Sem nome, sem regras. Apenas uma breve citação do narrador. Abre aspas. Você realmente achou que podia fugir de novo, sem consequências? Essa é a punição que você merece. Você será trancado pra fora do céu por toda a eternidade. O McClane abandonou todas quando infelizmente um dos participantes morreu. Vocês notaram que não foi dito quem morreu e nem como? Quando o McClane voltou pra ilha por culpa, ou seja lá qual era o motivo dele, ele encontrou seus sobreviventes mortos de formas estranhas, formas não realistas e algumas até impossíveis. Nós não vemos nenhum e nem mesmo os dois supostos ajudantes que vieram com ele. Isso porque o Chris McClane veio sozinho. O primeiro sobrevivente pode ter caído de uma pedra, se afogado, o que importa é que ele morreu. Por medo de ser pego, por arrogância ou qualquer outro motivo, o Chris McClane fugiu. Mas a culpa, movida pelo medo das investigações, fez com que ele voltasse. E todos, ou pelo menos boa parte dos seus sobreviventes morreram. De fome, de desidratação, intoxicação, não importa. Só que a culpa que ele carregava por todo o seu reality fez ele criar esse universo, aonde ele voltou pra salvar eles. Nesse universo existe um assassino. Assim a culpa das mortes não cai diretamente no Chris McClane, mas sim num homem da floresta. Homem esse. A foto da última vítima se trata do Chris McClane sendo consumido pela floresta, a mesma floresta onde ele consumiu os sonhos e a vida de 22 sobreviventes. Isso é Island of the Slaughtered. Eu quero deixar claro que tudo isso que eu acabei de falar pra vocês, deles terem morrido de causas naturais e de não existir um assassino, é teoria minha. Eu teorizei isso. O fato da série não nos mostrar nenhum assassino, mas não desmentir a sua existência, somado às mortes realistas, me fazem crer que tudo isso seja um delírio gerado pela culpa do Chris McClane em ter abandonado todos naquela ilha. Essa série é extremamente metafórica e complexa, e ela foi escrita por um menino de 14 anos. Bizarro pensar isso, inclusive. Atualmente não tem mais como ler essa história na íntegra, porque o criador apagou tudo por conta de um hate tremendo que ele tomou. Isso sempre acontece, infelizmente. De qualquer modo, o perfil do criador vai estar aí na descrição pra caso vocês queiram seguir. Só lembrando vocês de darem uma passada na loja e de utilizar o cupom UMACAMISETA. Vocês apoiam demais o canal fazendo isso. Muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ipe e tchau.